Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. O texto bíblico que acabamos de citar é, na verdade, um convite a permanecermos firmados em Cristo e em sua palavra, conforme anunciada pelos santos apóstolos. O apóstolo Paulo usa aqui duas figuras para explicitar como isso é possível. Primeiramente, ele utiliza a figura das raízes, quando diz: andai nele arraigados. Mas para que servem as raízes? Bem, entre outras finalidades, as raízes dão sustentação à árvore. Isso quer dizer que qualquer pessoa que decide seguir a Cristo e permanecer nele precisa lançar raízes profundas na palavra de Deus, conforme transmitida pelos apóstolos. Não é conforme um sonhador ou sonhadora, um profeta ou uma profetisa, ou ainda conforme um guru de estimação. Não. É conforme a doutrina dos apóstolos de Cristo. Este é o segredo. Diferentemente disso, se a pessoa, em vez de lançar raízes na palavra de Deus, direcioná-las para um sistema teológico ou para aquilo que um profeta ou uma profetisa falou, poderá facilmente ser desviado da verdade. E é isso que tem acontecido com muita gente. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala no texto, não é, de uma edificação. Todo bom construtor sabe que para que uma edificação seja bem sucedida, os construtores precisam invariavelmente seguir a planta fornecida pelo engenheiro-chefe. Assim é na vida cristã. Deus projetou o caminho de volta para o homem que se havia extraviado, e este só retornará ao lugar de onde jamais deveria ter saído, que é a presença de Deus, se seguir o passo a passo desse projeto. Uma vírgula a mais ou a menos no projeto fatalmente interferirá no resultado. E, infelizmente, muitas pessoas estão seguindo projetos humanos. É por essa razão que devemos refutar toda e qualquer falsa doutrina, inclusive as ensinadas pelos teólogos adventistas. Doutrinas que são potencialmente comprometedoras no que concerne ao destino eterno das pessoas. E isso é muito grave. Podemos afirmar sem sombra de dúvida que a base da teologia adventista apresenta um nível de interferência muito forte no projeto original da redenção do homem, planejado por Deus. Muito daquilo que os teólogos adventistas ensinam não tem absolutamente nada a ver com o que Cristo ensinou e seus apóstolos retransmitiram. Talvez alguém possa perguntar, mas como comprovar isso? Bom, é só comparar as duas coisas. Comparar a teologia adventista com aquilo que diz a palavra de Deus. E é exatamente isso o que estamos fazendo aqui nesta série de vídeos. Bem, a polêmica predominante quando o assunto é a teologia adventista é, sem dúvida alguma, a questão da guarda do sábado. Muita gente desperdiça muitas energias e tempo discutindo se o cristão deve ou não guardar o sábado. Todavia, ainda que a guarda do sábado, como elemento coadjuvante para a obtenção da salvação, seja um seríssimo equívoco doutrinário, nem de longe é a maior heresia defendida pelos teólogos adventistas. É isso mesmo. Essa falsa doutrina seria, por assim dizer, apenas a ponta do iceberg. Eu me refiro à guarda do sábado, não é? A profetisa mó e cofundadora dos adventistas, Ellen White, decidiu avançar em sua escalada herética, propagando uma falsa doutrina denominada juízo investigativo. Você já ouviu falar nessa falsa doutrina? Muita gente sincera e piedosa tem sido arrastada para longe do genuíno evangelho de Cristo, pondo em risco a sua salvação. A doutrina do juízo investigativo é tão obscura e tão antibíblica que os adventistas menos exercitados nela,
que, diga-se de passagem, é a grande maioria, isso mesmo, a grande maioria desconhece, não é, essa doutrina, tem muita dificuldade de argumentar em favor dessa heresia e, por isso, preferem evitá-la. Se um membro do adventismo for inquirido sobre o assunto, certamente responderá com muitas evasivas e quase que total desconhecimento do tema. E sabe qual é a razão principal deste embaraço em tentar explicar esse disparate por parte dos adventistas? É que essa doutrina simplesmente não existe na Bíblia. Isso, essa doutrina não está na Bíblia. Por quê? Porque é uma invenção dos teólogos dessa organização chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa e muitas outras contradições defendidas pelos adventistas, e que refutaremos aqui, cresceram a partir de um solo fértil do fanatismo religioso, momento em que eram feitas digressões escatológicas sem nenhuma base teológica séria. Daí surgiram os falsos ensinamentos que estamos refutando nesta série de vídeos. Então vamos ao trabalho. De acordo com a falsa doutrina denominada juízo investigativo, ao terminarem as 2.300 tardes e manhãs mencionadas lá no capítulo 8 e verso 14 do livro do profeta Daniel, Jesus teria entrado no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra da expiação pelos pecados dos homens. Ou seja, para os teólogos adventistas, a obra da expiação realizada por Cristo não foi concluída na cruz do Calvário e, portanto, precisava dessa segunda parte que eles vão chamar exatamente de juízo investigativo. Na verdade, a falsa doutrina do juízo investigativo foi engendrada para justificar o fracasso da marcação das datas estipuladas por William Miller. Está lembrado que ele estipulou datas para a volta de Jesus? Como Jesus não voltou nas datas marcadas por Miller, o que fazer agora para aplacar o desapontamento de milhares de pessoas de todas as denominações que participaram do movimento chamado Movimento do Advento, que é também conhecido como Movimento Millerita? O que fazer? Bem, só para lembrar, tudo isso são fatos históricos incontestáveis. Eu não estou inventando nada. Pois bem, a despeito do evidente fracasso de Miller em interpretar as Escrituras sobre a volta de Cristo, a profetisa mor dos adventistas, a senhora Ellen White, escreveu sobre ele em sua obra Primeiros Escritos, na página 235, o seguinte, abre aspas, assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a sua vinda, Miller e os que com ele se ajuntaram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Fecha aspas. Sabe, depois de ler algo com esse teor, fica difícil dizer qual é a maior tragédia, se os devaneios de Miller ou a falta de discernimento e conhecimento bíblico da senhora Ellen White. Pois bem, mas o que dizer agora aos seguidores adventistas? Muitos deles, né, inclusive, haviam deixado suas fazendas, famílias e trabalho de lado para focarem inteiramente na divulgação das datas estipuladas por Miller para a volta de Cristo. E é exatamente nesse contexto que entra um cidadão chamado Hiram Edson, que disse ter recebido uma revelação especial no meio de um milharal que o fez entender que Cristo realmente havia voltado em 1844, mas não para a Terra, como pensava Miller, mas para o santuário celeste. Bem, e de acordo com o testemunho de Hiram Edson, veio à sua mente o pensamento de que haveria duas fases dentro do ministério de Cristo no santuário celeste, assim como ocorria no santuário terreno. É uma mente muito fértil, não é verdade? E prossegue Hiram com o seu delírio, dizendo que uma convicção avassaladora veio sobre ele, fazendo-o entender que, em vez de nosso sumo sacerdote sair do lugar santo e vir diretamente para a terra, ele havia entrado neste segundo compartimento do santuário celestial e estaria, então, finalizando o seu trabalho no lugar santíssimo
antes de vir à Terra. Incrementando esse delírio da doutrina do santuário celestial, os profetas adventistas acrescentaram mais parra brava à panela e criaram a doutrina do juízo investigativo. E haja caldo envenenado. De acordo com essa doutrina denominada juízo investigativo, a obra da expiação não fora completada na cruz. Para os profetas adventistas, quando Cristo bradou na cruz, está consumado, não quis ser literal. Na verdade, aquele teria sido só o primeiro passo. É um delírio, não é verdade? Pois bem, diante de um quadro desolador em que se encontravam os seguidores de Miller, a divulgação dessa nova revelação, vou colocar entre aspas, né, dessa nova revelação, caiu como uma luva. Quando Ian Edson começou a proclamar a suposta visão que havia recebido sobre o santuário celestial, ele encontrou nos milleritas uma multidão completamente fragilizada e desesperada por uma explicação. Assim, essa nova suposta revelação de Ian seria, por assim dizer, o bote da salvação para o movimento adventista que tanto precisava de respostas. Conforme Ian Edson, Cristo estaria no santuário celestial revisando os livros que estão nos céus, os livros que mostram tudo o que cada um de nós fez ou deixou de fazer durante nossas vidas, julgando assim cada indivíduo separadamente, começando pelos mortos desde Adão e chegando até os vivos do dia de hoje. De acordo com essa alucinação, o processo de julgamento teve início no dia 22 de outubro de 1844, quando Cristo teria deixado o lugar santo e entrado no Santo dos Santos, lá do santuário celestial. É assim que nasce a doutrina espúria do juízo investigativo. Dando continuidade a esse delírio disfarçado de revelação, Ellen White, a profetisa mor do grupo, registra a tal alucinação em sua obra O Conflito dos Séculos e passou a divulgar que não foi por erro de cálculo de Miller que a volta de Jesus à Terra não teria acontecido em 1844, mas que isso teria sido um artifício do próprio Deus. Veja, ela foi capaz de dizer isso. Em sua obra Dons Espirituais, no volume 1, Ellen afirma, abro aspas, foi plano de Deus que o seu povo passasse por um grande desapontamento, fecha aspas. Em O Grande Conflito, que é outra obra de Ellen, na página 326, ela escreveu, abre aspas, Deus intentará provar o seu povo. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos, fecho aspas. Ou seja, segundo Ellen White, o erro do delírio de Willen foi de Deus, que decidiu ocultar a verdade. Dá para aceitar isso? E não fica por aí. De acordo com as afirmações dessa senhora, profeta mor do grupo, Deus conspirou contra o seu próprio povo, a fim de que eles sofressem um grande desapontamento com consequências catastróficas. É isso mesmo que você está ouvindo. Vejamos agora o delírio de Ellen White sobre a obra da expiação realizada por Cristo, registrado em sua obra O Conflito dos Séculos, a edição de 1950. Abro aspas. Em 1844, Cristo então entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial, para executar a obra final da expiação preparatória para a sua vinda. Isso está na página 481, fechando aspas. Na página 305 da mesma obra, ela escreveu, abro aspas, o juízo está acontecendo agora no santuário acima. Há 40 anos, esta obra está em progresso. Logo, ninguém sabe em quanto tempo passará para o caso dos vivos, fecho aspas. Na página 480 da mesma obra, Ellen diz, abre aspas, assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e lá aparece na presença de Deus para engajar nos últimos atos de sua ministração em favor do homem, para executar o trabalho de juízo investigativo e para fazer uma expiação
por todos os que têm direito a seus benefícios. Fecho aspas. Na página 483, ela diz, abro aspas, à medida que o livro de registro são abertos no juízo, as vidas de todos os que creram em Jesus são revistas diante de Deus, começando com aqueles que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva e termina com os vivos. Todo nome é mencionado, todos os casos são investigados de perto. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Fecho aspas. Na página 486, ela diz, abro aspas, na hora marcada para o juízo, o fim dos 2.300 dias em 1844, começou o trabalho de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já tomaram sobre si o nome de Cristo devem passar pelo seu exame minucioso e os mortos são julgados pelas coisas que foram escritas nos livros segundo as suas obras. Fecho aspas. Na página 490, ela diz, abro aspas, embora todas as nações devam ser julgadas diante de Deus, ele examinará os casos de cada indivíduo com um exame minucioso, como se não houvesse outro ser sobre a terra. Cada um deve ser testado e encontrado sem mancha ou ruga ou qualquer coisa assim. Fecho aspas. Ainda na página 428, Ellen White escreve, abre aspas, este trabalho de exame de caráter, de determinar quem está preparado para o reino de Deus, é o juízo investigativo, fecha aspas. Pois bem, é nisso que os teólogos adventistas creem, que Cristo entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial, e a porta fechada está fazendo esse trabalho que eles chamam de juízo investigativo. E desde então, ele está ali julgando, examinando tudo e mostrando ao Pai Celestial aqueles que têm os méritos de gozar dos benefícios da expiação. Bem, diante do exposto, só nos resta pôr farinha na panela, pois qualquer pessoa que comer desse caldo preparado por Ellen White e seus companheiros, sem colocar a farinha, que é a palavra de Deus, não é o símbolo da palavra de Deus, certamente morrerá espiritualmente. Por essa razão, no próximo vídeo estaremos desmontando esse delírio disfarçado de doutrina cristã. E faremos isso utilizando apenas a palavra de Deus, nenhum sistema teológico. Estamos encerrando este vídeo, para que não fique, não é muito longo, mas você não perde por esperar o próximo. Que a graça de Deus alcance a sua vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.